dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Miriam. Miriam, pela relevância, importância, gravidade do fato, vamos continuar olhando e analisando essa questão do Banco Master, Banco Central e TCU. Pois isso continua sendo um ponto de atenção e de tensão no país, né? Ontem eu soube que o TCU está muito dividido e que o presidente do TCU, o ministro Vital do Rego, ele concorda com a atuação do ministro Jonathan de Jesus e mandou um WhatsApp falando com todos os outros ministros que, para fechar numa posição única, dizendo que o TCU tem sido atacado e pedindo o apoio. Mas, na verdade, não há apoio, porque outros ministros têm uma posição diferente, acham que o ministro Jonathan de Jesus está exorbitando das funções do TCU. No TCU não é o supervisor da supervisão bancária. Então, essa atuação fora da linha, na verdade, enfraquece o TCU. Porque o TCU vem ganhando cada vez mais respeito por atuações, às vezes, que não atuava antes, mas dentro do seu escopo de atuação, né? Lembrando mais uma vez, eu falo sempre aqui, que o TCU não é um órgão do Poder Judiciário. Chama tribunal, mas não é um órgão do Poder Judiciário. É um órgão do Poder Legislativo, é um órgão criado pelo Legislativo para acompanhar as contas do governo e acompanhar contas públicas de forma geral. Esse assunto esse assunto de supervisão bancária e fiscalização está afeto ao Banco Central mesmo. E o Banco Central tem sido objeto de um ataque virtual, que hoje é até a manchete do Estado de São Paulo, está nesse momento a manchete da online da Folha de São Paulo, porque chegou numa proporção muito grande. A nossa colega Malu Gaspar trouxe uma informação relevante de que dois perfis de influenciadores foram procurados para fazer ataques ao Banco Central e criticar a atuação do Banco Central, e recusaram. Então, ela conseguiu saber isso. E foi importante ela saber isso, porque aí você explica o movimento absolutamente incomum. E tem, assim, a medição do Estado de São Paulo mostrou uma quantidade de ataques ao Banco Central, da mesma forma, os mesmos termos, usando influenciadores, e a Folha também está trazendo essa informação. Então, a imprensa tem trazido a informação de que isso virou uma guerra, a milícia digital foi mobilizada para atacar o Banco Central, né, e atacar diretores do Banco Central, por fazerem o seu trabalho. O que o Banco Central fez foi proteger o BRB, proteger a economia popular, proteger de um banco que estava falindo, que estava sacando no descoberto, que não estava fazendo recolhimento compulsório ao Banco Central. Todo banco tem que recolher parte do que recebe de depósitos à vista ao Banco Central. Ele não estava fazendo, ele estava vivendo de linhas emergenciais do Fundo Garantidor de Crédito e não cumprindo as regras do Fundo Garantidor de Crédito. Porque o Fundo Garantidor de Crédito, ele é para garantir o público, mas ele também tem linhas emergenciais para as próprias instituições, quando o caso é passageiro. Mas nesse caso, era uma crise aguda de liquidez, né? Ele não tinha confiança, não tinha como captar, e começou a fazer operações fraudadas, né? Operações, criava ativos que não tinha e queria vender esse ativo para o BRB. Então, tem, além de tudo, de crise de liquidez, tem crime no BRB, no Master. Então, é isso que está sendo olhado. Mas esse ataque mostra que eles estão com poder de munição para ficar atacando a autoridade monetária que fez seu trabalho. E o TCU prejudica muito a crise, produz uma crise entre instituições que não deveria estar acontecendo nesse momento. Cássia.
Miriam, essa liquidação do Banco Master vem revelando cada vez mais camadas e a mais recente é essa que você mencionou e que traz a importância, né, para as pessoas que acompanham o noticiário se fiarem em informações que são as informações oficiais, mas também as informações que são de profissionais da área. Muitas vezes influenciadores acabam dando pitaco em assuntos que não entendem e depois vai se descobrir a motivação disso, como mais cedo comentava aqui o Milton quando trouxe esta notícia. Então, a necessidade também das pessoas fazerem alguma curadoria em relação ao conteúdo que recebem sobre economia, né? Exatamente, isso é importante o que você falou, por quê? Porque muitos dos perfis que estão fazendo esse ataque são perfis de celebridades, que se dedicado a outro tipo de coisa, a vida de celebridades. Não é dedicado a uma questão complexa como a questão de um banco que foi liquidado por fraude, por ter dívidas maiores que os seus ativos, por ter um rombo grande na contabilidade e também por tentar vender títulos, papéis inexistentes para um banco público. Então, é de uma complexidade muito grande. A gente tem que entrar, estudar o assunto para conseguir entender e explicar. Um perfil de celebridade, ele não tem não tem o costume de fazer essa análise da questão econômica. Então é preciso tomar realmente muito cuidado com as informações que estão circulando. O triste é ver o TCU atacando o Banco Central também, e pior, atacando a si mesmo. Hoje tem um editorial, acho que num dos jornais tem um editorial dizendo que o TCU está se prejudicando, porque esse não é o papel dele, né? Ele perde credibilidade quando ele faz isso. É urgente que haja a convocação de uma reunião plenária para se deliberar sobre isso e saber se realmente existe, fazer uma discussão transparente, se essa é a função do TCU ou não, o que é colocado desde o primeiro momento dessa crise. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.